cidade de ouro e cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia a noiva será coroada. Saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12. Glória a Deus, aleluia. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer a Deus, primeiramente ao Senhor Jesus, por Ele me conceder esta rica oportunidade de estar aqui em São Paulo, nesse lindo congresso de 2025 CIMISO. Agradecer também ao pastor Antônio Moura por esta oportunidade, pela sua esposa, cantora Andréa Rocha, por todos os pregadores que estão aqui à minha retaguarda. Agradeço também ao meu irmão e também quero agradecer à minha esposa. Ela não pôde estar aqui, mas está em casa intercedendo pela minha vida, a cantora Júlia Felisberto. Também mandaram um abraço para minhas filhas, a Alice, a Laura, a Isabela e a Liz. Amém? Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Sente glorificando ao nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Deus, Ele é poderoso. Meus amados e queridos irmãos, a palavra que o Senhor colocou em meu coração está no capítulo 11, justificados pela fé. E o Senhor me deu aqui no capítulo 12 a leitura qual acabamos de ler. Vivemos em um mundo que exige provas visíveis para acreditar. A ciência quer evidência, a sociedade busca garantias, e o homem moderno pede certezas palpáveis. Porém, existe um povo a qual a Bíblia nos relata, e esse povo está aqui também, e ele vive, glória seja dada ao nome do Senhor. Porém, o autor aos Hebreus nos mostra que a vida cristã caminha por uma lógica diferente. A fé. A fé é o fundamento invisível que sustenta a nossa esperança. E no capítulo 11 nós vemos aqui uma galeria, homens sendo justificados pela fé. É pela fé em Jesus Cristo que estamos aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor Jesus. A fé é um fundamento invisível que sustenta a nossa esperança e nos dá uma convicção para uma realidade que ainda não existe. É sobre esta fé que eu quero relatar nesta noite, meus amados e queridos irmãos. Foi por esta fé, acreditando numa palavra, numa promessa, que esses homens foram justificados, reconhecidos por Deus e estão postos numa galeria da fé. E nós vemos aqui que pela fé ofereceu Abel a Deus maior sacrifício do que Caim. Nós olhamos aqui a palavra de Deus e vemos que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Todos estes homens foram pela fé reconhecidos pelo Senhor. Não foi pelo status social, não foi pela academia, não foi por uma situação mais elevada, mas foi por reconhecer o Deus como seu único, suficiente Salvador. Foi em reconhecer a grandeza de Deus, mesmo quando uma sociedade ignora os mandamentos, mesmo quando uma sociedade ignora os preceitos. Estes homens reconhecem um Deus poderoso e neles
dão sacrifício e nele oferece oferta. Aqui tem homens e mulheres nesta galeria que foram reconhecidos não pelo dinheiro, não pela fama, não pelo cartaz, mas por acreditar num Deus poderoso. Aqui também tem um povo, eu creio, nesta noite que está aqui, por acreditar num Deus que te resgatou, num Deus que te regenerou, num Deus que te buscou. E nesta noite nós podemos glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Glória a Deus. A palavra fundamento no grego é hipostasis, que significa a base, alicerce, garantia. A fé é como um alicerce de uma casa. Ela é invisível, mas ela é necessária. Todas as nossas casas onde nós habitamos, existe uma base para que ela permaneça firme. A base do cristão é a fé em Jesus Cristo. A tua base não é o homem, a tua base é o Senhor. Já vou começar a dar lugar aqui nesta noite, porque o Espírito Santo me impulsiona a dizer para esta igreja que a base da tua vida é o Senhor. Assim como nós olhamos aqui que a base é a garantia, é o alicerce. Aqueles que têm a base firmadas em Cristo, esse tem a fé como alicerce. E nós vemos aqui que o cristão não vive de ilusões, mas de promessas firmes no Senhor. A fé sustenta aquilo que ainda não chegou, mas que já está garantido. A fé sustenta ainda aquilo que não chegou, mas pela palavra de Deus já está garantido. Nós estamos aqui nessa noite por uma palavra. Nós estamos aqui nessa noite pela uma graça. Nós estamos aqui nessa noite pela fé em Jesus Cristo. Se eu fosse você, levantava a sua mão aonde você está e glorificava o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. A base do cristão é a fé. A tua base é a fé. Para a tua família estar sustentada é a fé em Cristo Jesus. Para o teu casamento estar sustentado é a base em Cristo Jesus. É a fé que depositamos nele. A fé, glória seja dada ao nome do Senhor. A fé sustenta aquilo que ainda não chegou, mas que Deus já garantiu. Se temos fé, não andamos ansiosos pelo amanhã. Nós vemos que estes homens aqui nesta galeria, todos eles foram chamados por Deus, e todos eles andavam dispersos, não conhecia esta verdade. Mas Deus, quando vai chamar o homem, Ele olha para o homem, fala com o homem através da sua palavra. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nesta noite, todos que estão aqui ouviram uma palavra, ouviram um chamado, e quando esse chamado tocou dentro da sua alma, você passou a crer, você passou a acreditar, e você, como é cristão, não vive por vista, mas você vive por fé. A tua casa vive por fé e não por vista, a tua família vive por fé e não por vista. Eu estou para dizer uma palavra que nesta noite, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que me impulsiona a ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. A tua vida está baseada no Senhor Jesus Cristo. O alicerce está no Senhor Jesus. O alicerce ainda é Cristo na nossa vida. Podemos passar tempestades e lutas, mas quando temos fé em Cristo Jesus, a nossa fé não é abalada, a nossa fé não é limitada, porque a nossa fé está fundada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé é a base firme do cristão nesta noite. A fé é a base firme do cristão, pois nos dá segurança nas promessas futuras, convicções nas realidades invisíveis, glória a Deus, e a perseverança na caminhada espiritual. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Abraão esperou 25 anos para a promessa do filho, mas permaneceu firme, crendo contra a esperança. Romanos capítulo 4, verso 18 ao 21.
mesmo contra a esperança, porque já era velho de idade. Deus, ele não classifica o homem pela sua idade. O homem, quando decide acreditar no Senhor e na sua palavra, aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida nesta noite, não sei qual foi o ano que ele prometeu, mas há uma garantia pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz que ela não volta vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. E se você crê nesta noite, essa palavra vai cortar, vai derrubar barreiras nesta noite. O exemplo histórico, e nós vemos que Abraão permaneceu firme, mesmo contra a esperança. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero contar um testemunho de um homem chamado George Miller, missionário inglês. Ele fundou orfanatos e cuidou mais de 10.000 crianças. O que esse homem tinha? A fé em Cristo Jesus. Porque todas as vezes que ele acordava pela manhã, tinha que trazer o alimento para todas aquelas crianças. A história dele relata que ele colocava os pratos, os copos na mesa e aquelas crianças sentavam para se alimentar. Porém, não tinha o alimento. Mas mesmo assim ele erguia a mão para o céu e orava e dizia: Senhor, eu te agradeço pelo alimento. Aí no final da oração dele, bate alguém na porta e era o padeiro da cidade, dizendo que sobrou uns pães e sentiu no coração de trazer para aquelas crianças. No mesmo momento da oração, quebra o carro do leite na frente do orfanato. Aí, para não estragar o leite, ele leva para essas crianças. Deus ainda cuida da sua igreja. Não sei quem tem se levantado contra a sua vida. Deus ainda sustenta o seu povo. Se a minha fé e a tua fé for firmada em Cristo, pode vir o que vier, porque a nossa fé, ela é inabalável. A nossa fé não se limita ao que o dinheiro pode dar. A nossa fé não se limita ao que o homem pode até nos bajular. Mas a nossa fé está firmada no Criador e Salvador da nossa vida. A nossa fé é firmada em Cristo. A nossa fé é firmada em Cristo. A nossa fé é firmada em Cristo. Eu vim de Santa Catarina, da cidade de Florianópolis, como um servo de Deus, para dizer para alguém aqui nesta noite que a tua fé, a minha fé está firmada em Cristo Jesus. A minha fé não está firmada nas situações. A nossa fé está firmada em Cristo Jesus nessa noite. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Um exemplo prático nesta noite. Quando você planta uma semente, você não vê a árvore, mas crê que crescerá, assim é a fé. A certeza antecipada do que Deus já garantiu. Eu vou repetir nesta noite: a certeza antecipada daquilo que o Senhor garantiu. O Senhor, quando disse para Abraão, disse: sai do meio da tua terra para uma cidade que te mostrarei. Já existia uma cidade. Deus não estava projetando uma cidade, mas Deus já tinha uma cidade projetada. Abraão não sabia para onde ele ia, mas quando ouviu a voz do Senhor, a voz entrou, bradou dentro do seu coração, tomou uma posição, porque a fé nos faz tomar posição. Se a tua fé ainda não fez você se movimentar, é uma fé natural. Mas se a fé já fez você se movimentar, essa é uma fé espiritual, porque todos esses homens e mulheres foram movimentados por uma fé genuína, uma fé onde rompia as barreiras, rompia o preconceito, rompia a sociedade. E nesta noite tem um povo aqui que adora a Deus não pelo que ele faz, mas adora a Deus pelo que ele é. Abraão não foi subordinado a receber riqueza, mas Deus disse para Abraão: sai, que eu vou te fazer de ti uma grande nação. Nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele pode nos proporcionar. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida, aquilo que o Senhor fez na nossa vida e continua fazendo. Assim é o Senhor na nossa vida. A fé é o recibo antecipado
do que Deus já prometeu. A fé é o recibo antecipado daquilo que o Senhor já prometeu na minha e na sua vida. A Bíblia diz no verso de número: a fé é a prova das coisas que não se veem. A palavra prova no grego é lenchos, aponta para a evidência, uma convicção, ou seja, a fé é a convicção interior de algo real, embora invisível. Sabe quando Deus te prometeu que arrancaria um familiar teu lá na sarjeta, e você olha para o visível e vê todas as impossibilidades, mas Deus não trabalha com as possibilidades, Ele trabalha com as impossibilidades, porque o nosso Deus é poderoso em fazer obras que quando o homem diz eu não consigo, o Senhor vem do alto dos céus e diz: agora é comigo, eu consigo, eu faço, eu sou, é eu que ajo pela tua casa e pela tua vida. Eu vim como um servo de Deus dizer aqui que as barreiras do inferno estão caindo na sua casa. Você estará levantando nesta noite dizendo: Senhor, eu ouvi uma pregação sobre fé. A fé faz você se movimentar, a fé não faz você ficar paralisado pensando o que faço ou o que não faço, mas a fé nos movimenta a agir para o reino dos céus. O Senhor está dizendo algo aqui nesta noite. Quer que a tua família seja recuperada e salva? Se movimente. Uma fé genuína faz nós nos movimentarmos. Abraão poderia ter pensado: talvez é aqui mesmo em Ur dos Caldeus que Deus fará isso. Mas Deus não fará no lugar em que você está. Deus te arrancará do lugar onde você está. Fará as pessoas olharem para você e dizer: esse é um louco, isso aí não é de Deus. Mas eles vão ver Deus na sua vida. Eles vão olhar como pode um homem e uma mulher. Tinha todas as impossibilidades de perder, tinha todas as possibilidades de cair, de morrer, mas lá vem um Deus altíssimo que olha para o meu e para o teu coração nesta noite. Ele olha para o meu e para o teu coração e te conhece. Rostos aqui eu não conheço ninguém, mas o Senhor te conhece muito bem. Sabe a oração que tu plantou hoje dentro do teu quarto, sabe as lágrimas que você tem derramado. O Senhor está dizendo: coloque a tua fé em mim. Coloque a tua fé em mim. Se tu colocares a fé no Senhor, verás o agir de Deus, verás a provisão. Tem pessoas aqui nesta noite que talvez o celeiro está sem comida, mas eu vim como um servo de Deus para profetizar para a tua casa. Deus vai abrir as comportas dos céus e derramará uma bênção tal, sem medida, sacudida e transbordante sobre a tua vida. Essa é a fé. Uma fé que nos faz nos movimentar. Uma fé que faz nós crermos no impossível. Uma fé que olha para as impossibilidades e faz Deus agir por tua vida. Uma fé genuína. Uma fé que olha para o homem natural e diz: eu não posso. Mas a fé espiritual diz: você pode. Você quer ver um exemplo de uma fé natural para uma fé espiritual? Jesus, em um dos seus sermões, pregando, incansavelmente ministrando, os seus discípulos começam a olhar para o povo e a tarde já vai se declinando. E os discípulos começam a olhar e ver que não tem lugares por perto para eles se alimentarem. Os discípulos, com as suas fé natural, olha para os imprevistos, olha para o tempo, olha para a estação, olha para o financeiro, cria uma logística e diz um para o outro: não tem como, temos que dispensar este povo. Aí ele chega para Jesus e diz: Jesus, despede o povo, já é tarde. O povo precisa se agasalhar, o povo precisa se alimentar.
o que temos aqui não dá para o povo. Aí vem Deus, aí vem Jesus com uma fé espiritual. Porque todo aquele que lê a palavra, todo aquele que pratica a palavra, a sua fé não é natural, a sua fé é espiritual. Aí Jesus olha para os 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus já olha, é o suficiente para mim agir na vida deste povo. Enquanto uns não têm fé e estão perecendo, estagnado e paralisado, outros têm uma fé genuína que acredita que Deus movimenta, que Deus age. Você já era para ter dado glória a Deus, não sei onde você está, mas nessa noite a fé de Deus faz você se movimentar, faz você crer, faz você acreditar. Mesmo que tenha 5 pães e 2 peixes, é o suficiente para Jesus alimentar uma multidão. E o exemplo prático disso é quando sobra 12 cestos, 12 discípulos. É para mostrar para os discípulos que é o suficiente na mão do Senhor. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu não sei como você chegou aqui com as suas impossibilidades. Não sei quais é as razões, quais é as lógicas, ou qual é as probabilidades da sua vida. Mas eu quero pregar sobre um Jesus, uma fé verdadeira, uma fé que não se alimenta daquilo que está vendo, mas é uma fé que se alimenta daquilo que é invisível. O Senhor ainda não fez, mas eu creio que o Senhor irá fazer. O Senhor ainda não resgatou, mas eu creio que o Senhor irá resgatar. O Senhor ainda não fez aquele pedido de oração, mas crendo pela fé em Jesus Cristo, Ele fará grandes coisas pela sua igreja. Porque todos esses homens nesta galeria, eles não foram reconhecidos porque eram bons. Eles não foram reconhecidos porque estavam diante de uma sociedade. Eles não foram reconhecidos por estar em patamares, mas foram reconhecidos lá no meio da sua cidade, lá no meio do seu bairro, lá no meio da sua casa. Quando passaram a acreditar no Salvador, quando passaram a reconhecer que eu não posso, mas Deus pode, que eu não tenho, mas Deus tem. Quando nós olhamos para nós e vemos que somente o Senhor pode fazer, as barreiras irão cair nesta noite. Glória a Deus. O maior exemplo de fé é Jesus Cristo. Ele suportou a cruz, olhando para uma alegria que estava proposta. Como isso, irmão? Como isso está em Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para uma alegria que estava proposta. Era por mim e por você. Todo o sofrimento que Jesus passou era por mim e por você. Para hoje nós estamos aqui com uma fé verdadeira, genuína, com base em Jesus. Não com a base no homem. O homem pode até te prometer. O homem pode até te ludibriar. O homem pode até falar algo para você, para tentar ganhar tempo. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus não. O nosso Senhor Jesus Cristo não. Ele promete. Ele faz. Ele age. Ele está olhando para uma igreja nesta noite, Simiso 2025, está dizendo: sou eu que faço, sou eu que ajo. As impossibilidades nessa noite, o Senhor está dizendo: faço todas as coisas possíveis. A fé verdadeira não está em nós mesmos, mas no Senhor que nos prometeu e é fiel. Assim como os heróis da fé, somos chamados a crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas eu quero chamar a atenção em algo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós vemos, meus irmãos, aqui, que mulheres, homens, estavam no seu cotidiano natural,
Mas todos eles teve algo em comum. Ouviram uma voz bradar. Todos que estão aqui, lá onde você estava, na sarjeta, lá onde você estava, trancafiado talvez num quarto depressivo, com ansiedade, com síndrome do pânico, lá dentro, você escutou uma voz, mansa, suave, mas poderosa, e dizendo: eu posso fazer na sua vida, eu te arranco daí. Na cidade de Florianópolis, existia uma mãe que não conhecia Cristo, uma família que não conhecia Jesus, e de repente, esse casal vai para a igreja, passa a conhecer, ouviu a voz de Deus, passa a crer. Não é uma fé visível, é uma fé invisível, naquilo que o Senhor promete, naquilo que o Senhor faz. E esse casal passa a servir ao Senhor. E de repente eles vão ter um filho. E esse filho nasce, mas nasce com vários probleminhas, problemas de saúde. E era levado de um lado para o outro. O que é fé? Eu vou explicar para vocês. Leva de um lado para o outro. E ninguém encontra uma solução. A última das esperanças do médico era dizendo assim para aquela mãe: mãe, leva esse filho para casa. Fica os últimos momentos com ele. Aproveita. Fizemos de tudo, não encontramos nada, não sabemos o que o seu filho tem. Leva para casa, aproveita. Essa mãe já tinha perdido 2 filhos. Na razão humana, talvez seria o terceiro. Aí o que acontece? Uma certa noite esse menino passa mal e começa a desfalecer e a perder a sua vida na frente da sua mãe. Ela grita, chama pelo seu esposo e chama e diz: corre atrás de um carro, vamos levar ele para o médico, ele está morrendo. Naquela época, uma casa aqui, outra acolá, distante uma da outra. Ele descendo, ele saindo da sua casa, ele ouviu uma voz e disse bem assim para ele: volta e repreende o espírito da morte da vida do teu filho. Ele não encontrou tempo, porque o cristão verdadeiro, que tem fé em Cristo Jesus, quando ele fala, ele reconhece a sua voz. Ele voltou para dentro de casa, pegou aquele menino no colo e disse assim: Senhor, eu ouvi a tua voz. Se foi o Senhor que falou comigo neste momento, aqui está o meu filho. Coloco ele nas tuas mãos e repreendo o espírito da morte. Esse menino está aqui nesta noite para dizer para vocês que quem tem fé genuína, quem tem fé verdadeira, quem tem fé inabalável em Cristo Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Porque a palavra de Jesus Cristo tem poder para fazer na nossa vida. Mas eu quero finalizar nesta noite glória a Deus. Uma fé verdadeira. Agora eu quero olhar para você nesta noite e dizer: imaginamos uma coisa nesta galeria. E se esses homens que estão nesta galeria não tivessem fé? O que seria? Você pode imaginar nessa noite, se Abel não tivesse fé, a sua oferta não seria aceita e não teria testemunho de justiça. Enoque, se não tivesse fé, não teria morrido com os demais e não teria sido reconhecido aquele que agradou a Deus. Noé, se não tivesse fé, teria perecido no dilúvio junto com o mundo incrédulo. Abraão, se não tivesse fé, teria permanecido no Ur dos Caldeus. Aleluia!
preso ao conforto e nunca teria sido o pai da fé. Sara, se ela não tivesse fé, nunca teria gerado. Isaac, se não tivesse fé, não teria reconhecido a continuidade do plano de Deus na sua descendência. Jacó, se não tivesse fé, não teria deixado a herança espiritual para a tribo de Israel. José, se não tivesse fé, teria morrido no Egito, sem esperança de Deus visitar o seu povo. Moisés, se não tivesse fé, teria vivido como um príncipe do Egito, em Israel continuaria cativo. Raabe, se não tivesse fé, teria morrido em Jericó. Todos esses homens, se não tivessem fé, teriam perecido, mas todos eles tinham fé em Cristo. Todos eles acreditaram na palavra. Todos eles acreditaram na palavra. Todos eles acreditaram na palavra. Todos eles acreditavam, tiveram fé. As suas famílias foram restauradas, as suas casas foram protegidas. Há um Deus nessa noite que está ministrando algo. A sua palavra é poderosa, a sua palavra é eficaz para restituir a casa, a família, ou o casamento, o filho. É através da fé, igreja. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos eles agradaram ao Senhor porque tiveram fé. Todos eles agradaram ao Senhor porque tiveram fé. E a palavra do Senhor: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Finalizando, glória seja dada ao nome do Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Outros heróis, Hebreus capítulo 11, verso 32 e 40. Faltaria tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas. Sem fé não teriam vencido reinos, fechado a boca dos leões, escapado da espada e nem alcançado o testemunho eterno. Homens e mulheres anônimos que pela fé romperam as prisões, suportaram as torturas e os açoites e até a morte. É a fé que o crente é dependente. Eu não sou dependente daquilo que falam para mim, daquilo que diz que eu sou, daquilo que a sociedade me rotula. Eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu sou chamado de filho, eu sou servo, eu sou herdeiro, eu sou nação santa. Você é nação santa do Senhor, você é herdeiro do Senhor Jesus. Aleluia. E finalizo. Todas essas nuvens de testemunha só existem porque houve fé. Você existe nessa noite porque há fé na sua vida. Obreiros e pastores que estão aqui na minha retaguarda, você só está existindo porque existe fé. Você foi chamado, você foi escolhido. É a fé que te sustenta. É a fé que te traz provisão. É a fé que nos faz reconhecer Jesus Cristo como o nosso único, suficiente Salvador da nossa vida. É através da fé, igreja. É através da fé. Sem fé, Hebreus 11 seria um capítulo vazio. Com fé, esses homens e mulheres se tornaram exemplos eternos. E eu finalizo com a leitura que eu citei aqui no Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Corremos com a perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos pereceram pela incredulidade de não acreditar no Senhor. Mas existe uma geração aqui nesta noite. Existe um povo, existe um servo, existe uma serva que acreditam nesta palavra, que a fé está firmada em Cristo Jesus.
A minha base não está no homem, a minha base está em Jesus Cristo. Se coloque de pé nesta noite. A tua fé está em Cristo, a tua fé está em Cristo, a minha fé e a tua fé está em Cristo. Finalizo. Uma certa feita, um alpinista escalou uma montanha durante a noite. Escalou, mas de repente ele se desequilibrou e ele caiu. Ficou pendurado somente pelas cordas. No meio daquela noite não via nada, não enxergava nada. E ele disse, gritando naquela escuridão, disse: Deus, me socorre. E aí ele escuta uma voz dizendo: corta a corda e confia em mim. Aquele homem, ele não cortou a corda, morreu ali mesmo. E pela manhã, os socorristas chegaram lá. Só tinha 2 metros de distância dele do chão. O Senhor está dizendo: confia em mim nesta noite. Se você ouvir a voz do Senhor nesta noite dizendo: corte a corda, confia em mim, não te paralisa. Todos que não acreditaram e ficaram paralisados, morreram. Olha para o dilúvio, aqueles que não acreditaram em Noé, pereceram. Mas aqueles que confiam no Senhor, escutam a sua voz e creem que o Senhor é autor e consumador da nossa fé. O Senhor entrará com resgate nesta noite. O Senhor entrará com saída nesta noite. As impossibilidades não estão para mim fazer, mas as impossibilidades estão para o Senhor Jesus Cristo fazer, e Ele fará nesta noite através da nossa vida. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua casa. Se você quiser ficar aí mesmo, fique tranquilo. Mas se você quiser uma mudança ou algo da parte do Senhor, chega aqui à frente, eu quero orar. Mas nesta noite, creia nesta palavra que eu estou ministrando. A base é a fé. A sua família será resgatada pela fé em Cristo Jesus. A tua vida será transformada pela fé em Cristo Jesus. Creia nesta palavra nesta noite, eu quero orar. Amado Deus e soberano Pai, através da fé, Senhor, todos estes homens alcançaram justiça, foram reconhecidos, ó Pai, por agradar ao Senhor, acreditar na tua palavra. E nesta noite, Pai, é através da fé em Cristo Jesus, ó Pai, como estes homens se movimentaram aqui nesta noite, Senhor, ó Pai, homens e mulheres se movimentarão, ó Pai, não ficarão parados, mas andarão, Senhor, em direção à tua promessa, em direção à tua fala, em direção à tua palavra, porque todos aqueles, Senhor, que se movimentam através da tua palavra, encontram vitória, encontram descanso. Ó Deus, toda a ferramenta preparada contra os teus filhos, espírito de derrota, em nome de Jesus Cristo, caia por terra agora, mas seremos justificados pela fé, porque a tua palavra diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, exaltou-se à destra do trono de Deus. É sobre este Jesus que eu prego nesta noite, um Jesus que nos arrancou do lamaçal do pecado, um Jesus que nos transformou verdadeiramente, e estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, estamos aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por esta palavra, em nome de Jesus. Uma cidade de ouro e cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia